Seu nome completo? Maicon Rodrigo da Silva Batista. Tá, o nome dos seus pais? O nome do meu pai é Marcos Antônio Silva Batista. O nome da mãe, Rosinária Oliveira Silva. Sua data de nascimento? 30/5/90. Marco, você tem conhecimento das acusações que pesam contra o senhor está preso em razão disso, tá? Sim. O interrogatório em plenário do Tribunal do Júri, ele tem uma relevância maior, porque é a oportunidade que o senhor tem de falar para os juízes de fato, né, contar a sua versão, né, que será também utilizada como elemento de prova. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que nós faremos. A Constituição lhe garante o direito de permanecer em silêncio. Sim. Se não quiser responder alguma das perguntas, basta dizer: doutores, prefiro não responder. Nós seguimos perguntando por dever funcional, mas o senhor, né, pode silenciar sempre que entender conveniente. A confissão é considerada uma circunstância atenuante. Caso haja confissão, o juiz, presidente do Tribunal do Júri, em caso de eventual condenação, deve, por força de lei, reduzir a pena. Tá certo? Sim, Milete. Seu grau de escolaridade qual é? 5ª série. O senhor é natural de Itambé ou veio de outra cidade? Eu vim de Paranavaí. Faz poucos dias que eu moro em Itambé. 5 meses. Desses fatos, Antes né? desses fatos. Antes dos fatos. Sou novo na cidade de Itambé. Sua profissão qual é? Trabalho de pedreiro. Estava trabalhando em algum lugar na época? Aonde? Eu trabalhava em Itambé mesmo. Por conta, trabalho por conta, né? Tá. O senhor é casado, tem companheira, tem filhos? Tenho, sim, sou casado, tenho 3 filhos, uma menina e dois meninos. Tá. O senhor já foi preso e processado antes? Sim, não nego, já fui sim. Pelo quê? Antigamente eu já fui dependente químico. Hoje, graças a Deus, eu não sou mais. Mas muitos anos atrás eu fui independente químico, né? Eu fui preso por furto. Tá. O senhor estava usando uma tornozeleira no dia? Sim. Em razão do quê? Do furto. Desse furto? Em 2016. Isso. O senhor estava cumprindo pena? Isso. Tá. Com relação a esses fatos, essa briga que envolveu, né, a vítima aqui, que é o Paulo Ricardo Padilha, e também teve o envolvimento do Anderson, o que aconteceu nesse dia? Foi o senhor que deu as facadas? Relata pra gente quais foram as circunstâncias desses fatos. Sim, Ministro. Aconteceu, o fato foi o seguinte, que no dia 17 de agosto eu fui realmente no bar do Padilha. Eu sempre frequentei lá, assim, toda tarde eu passo ali para comprar doce para meus filhos. Sou dependente de cigarro também, compro uma cigarro direto ali no bar dele, né? Aí no dia 17 eu fui lá assim, cheguei lá em volta, deram umas 8 e pouquinho. A briga terminou meia-noite ali. Aí cheguei, tava o Paulo e o Anderson já lá no local. Eu entrei pela porta, até mesmo cumprimentei o Paulo e o Anderson. Normal, como cumprimentei todo mundo quase lá dentro. Aí, início eu fui até o caixa, né, que é do José. Cheguei no caixa e pedi pra ele um maço de cigarro, né, comprei mais umas coisas lá, uns doces pros meus filhos, né, nesse dia. E tinha mais um rapaz que trabalhava comigo, que é o Caio, né. Um rapaz que trabalhava comigo ali. E ele já tava lá no local, ele tava bebendo normalmente ali, que era um final de semana, ele tava bebendo, tomando bebida alcoólica ali, normal. Aí eu fui até o banheiro, cheguei até no banheiro, e ele me acompanhou até na porta, que o banheiro do José ali do estabelecimento é no fundo, ele me acompanhou normal, ficou ali entre a porta ali. E eu fiquei usando o banheiro ali. Aí nisso aí, quando eu tava saindo me retornando do banheiro, o Paulo tava discutindo com ele, que é o Caio, né? Querendo agredir. Mas não sabia o motivo também. Eu só cheguei, peguei e segurei no braço do Caio. Falei pra ele assim, Caio, deixa quieto isso aqui, vamos pegar e vamos subir, vamos embora. Aí foi quando o Paulo tava com uma garrafa na mão, né? Com uma garrafa na mão e um copo de cerveja. Foi quando ele me agrediu. Quando eu olhei no braço do Paulo, ele foi e me deu uma garrafada no rosto, né? E em seguida o Anderson foi e me deu um soco no meio da boca. Eu peguei, em nenhum momento eu quis brigar com eles ali. Eu peguei e saí, abaixei a cabeça, saí, né? Saí, fui pra fora do bar. Aí foi quando chegou lá fora o Paulo e o Anderson. Os dois acabaram vindo pra cima de mim. E eu tava desvantagem ali, que eram os dois, tava me agredindo. Querendo ou não, ali tava, sim, o bar tava cheio de gente, sim. Realmente ninguém quis separar ali, ninguém entrou pra separar. Aí foi quando
teve uma brecha ali que os dois me agredindo ali, que eu cheguei a cair no chão tudo, eu consegui escapar. Fiquei meio nervoso, escapei, fui correndo, fui embora, fui pra casa. Só que como eu já conheço o Anderson, assim, de vista também. Muitas vezes até mesmo já parei ele também, e ele já me parou pra poder pedir serviço pra mim, né? Que ele trabalha de pedreiro, pra pedir serviço pra mim. E eu também, muitas vezes, já deixei de passar de serviço pra ele assim. Aí, né, eu cheguei e fui embora, fui correndo pra casa. Então o Anderson, ele sabia onde eu morava. Ele realmente sabia onde eu morava. O Paulo eu nunca vi, o Paulo eu não conheço, mas o Anderson sabia sim. Eu já não sabia onde era a casa dele, mas a minha casa ele sabia, porque muitas vezes eu já tinha dado meu endereço pra ele poder combinar serviço comigo lá em casa, tudo, mas ele nunca chegou em casa. Aí, né, eu peguei, fui embora e cheguei em casa, minha esposa estava fazendo janta, né? Ela tava mexendo com a faca em cima da mesa, eu realmente peguei a faca, né? Peguei a faca porque eu ponho na minha cabeça que os caras, o Paulo e o Anderson, iam na porta da minha casa, querendo ou não, vinha atrás de mim. Aí nisso ali eu peguei a faca e falei pra minha esposa, amor, eu vou o seguinte, eu vou rodear aqui no quarteirão pra ver se os caras não... Isso aí já tinha acontecido a briga no bar, se os caras não tá atrás de mim aqui. Aí foi quando encontrei o carro do Paulo, né? Encontrei o carro do Paulo e ali nós acabamos entrando em desavença de novo ali. Quando eu encontrei o carro do Paulo, ele parou o carro e ele gritou assim, ó o Maica aqui. Um dos dois gritou dentro do carro, ó o Maica aqui. Nisso aí que ele falou isso aí, eu entrei em desespero, eu pensei que alguma coisa, os dois ia sair dali armado, alguma coisa, eu corri em direção do carro e segurei a porta do carro. Eu realmente não queria atingir ele com a faca, porque a faca até mesmo estava na minha cintura, não estava nem na minha mão. E aí, conforme ele forçando a porta do carro para querer sair, e nisso o Anderson abriu a porta do carro também, catou um pedaço de pedra e tipo, ele não tacava em mim porque eu estava entre meia porta do carro. Aí nisso aí, o Anderson forçando o Paulo forçando a porta, aí foi onde que eu perdi a cabeça. Querendo ou não, tava os dois, a rua era escura, tava os dois e eu acabei mencionando 3 facadas nele, entre a perna e o braço ali. Foi isso que aconteceu, Letícia. Tá, então deixa eu só entender. Primeiro o Anderson abriu a porta com essa pedra e depois que o senhor deu as facadas? Ele abriu a porta do carro, que ele estava do lado do passageiro, ele abriu e correu e catou um pedaço de pedra. E nisso o Paulo ficou, eu segurei, eu já corri, fui mais rápido que eles ali, eu corri porque eu fiquei com medo dele sair ali, eu tá armado ali, né? Podia estar armado ali, eu corri e segurei só a porta do carro. No momento eu tava com a faca na mão. Depois o senhor chegou a voltar pro bar, chegou a dizer que já tinha esfaqueado um, que só faltava outro, o que houve? Não, sim, voltei no bar, sim, voltei. Mas primeiro, quando eu saí do carro ali, eu realmente fui pra casa. Falei pra minha esposa, amor, fecha a porta e não sai de casa, fica aqui. Ela, desesperada, pegou as crianças e foi até o bar, atrás de mim. Nisso, quando eu cheguei em casa, ela não estava em casa. Eu realmente voltei pro bar. E nisso aí, eu falei mesmo. Falei e não nego, Meletinho. Falei, não. Tinha uns meninos ali, mas eu falei tipo assim, pra apoiar o medo, porque querendo ou não, os caras não vinham atrás de mim ali. Eu falei pro Anderson, ó, se eu ver, fala pro Anderson, se eu ver, eu vou pegar ele. Mas nisso aí eu já tinha pegado minha esposa, que eu encontrei ela ali perto do bar ali. Encontrei ela ali. Peguei minha esposa, minhas crianças e fui embora. Fui pra casa normal. Por que o senhor não permaneceu em casa naquele primeiro momento que o senhor resolveu sair com a faca? Esse foi meu medo, que os caras fossem à porta da minha casa, que eu tenho 3 crianças pequenas. Querendo ou não, muitas vezes ali, eu já vi falar com o Anderson mesmo, é problemático, caça briga direto, os caras bebem e caça briga direto. Eu sou novo na cidade, eu não conheço ninguém lá. Aí meu medo era meus filhos, minhas crianças, minha esposa, meus filhos, que querendo ou não, pensei comigo, os caras vão vir aqui na porta da minha casa, querendo ou não, já estava próximo de casa. Nesse dia o senhor tinha bebido alguma coisa? Eu tomei um copo de cerveja. Tá. Depois dessa situação da briga, o senhor chegou a fazer, ou antes mesmo, chegou a fazer uso de droga naquele dia? Não uso mais droga. Tá. Graças a Deus eu parei com isso faz muitos anos. Já fui dependente químico sim, mas hoje não. Tá. Doutor, pelo Ministério Público tem a palavra. Obrigado, Excelência. Sr. Maicon, vamos lá, bom dia. Deixa eu ver por onde eu vou começar.
Quando o senhor chegou no bar, o senhor disse que chegou por volta das 8 horas da noite? Umas 8, 9 horas, que eu não me lembro também muito o O senhor horário. estava aqui o Zé Padilha, Hã? né? O senhor estava aqui, agora ouviu o depoimento do senhor Zé Padilha, correto? Sim. Ele falou que o senhor chegou lá e ainda estava claro. Não, não tava claro. Não tava claro. Tava de noite, já eram umas 7, 8 horas da noite, 9 horas por aí, que eu não me lembro mais o horário. Uhum. E o senhor tomou só um copinho de cerveja? Tomei sim, Só um tomei copinho? só um copo de cerveja. Nesse tempo todo? Nesse tempo O senhor ficou todo. fazendo o que lá no bar, então? Tinha uns amigos meus lá, que tava lá, né? Eles estavam até mesmo jogando sinuca, tomando cerveja dele normal. Assim que eu cheguei lá para as 9 horas, eu cheguei acho que às 9h30, 9 horas no bar, que eu não me lembro muito o horário. Eu cheguei, cumprimentei eles, comprei o que tive de comprar e fiquei ali um minuto conversando com os caras. Aí foi quando aconteceu a briga. Tá. O senhor estava de monitoração eletrônica. Sim. O senhor poderia estar lá nesse dia, nesse horário? Não, Não poderia, né? não poderia. Ok. E o senhor estava em monitoração eletrônica cumprindo pena ou por medida substitutiva de prisão? Aí eu tava cumprindo pena, né? Tá, cumprindo pena por furto? Por furto. O senhor não tem outras passagens? Tenho. Por que o senhor tem? Pra assalto, já fiz sim. Assalto, roubo, o que mais? Só. Só. Quantos anos de prisão que o senhor já foi condenado? 3 anos. Não foi dizer, as somas não chegam a 16 anos de prisão? Peguei 16 anos, fiquei 3 anos. Ficou 3 anos. Correto. Tá. O que é uma situação que o senhor foi condenado a 9 anos e 4 meses por ter acertado uma faca nas costas de uma pessoa? Não, isso aí foi uma briga que eu tive com um parente, foi familiar. Familiar. E o senhor foi familiar condenado mesmo. a 9 anos. Hã? O senhor foi condenado a 9 anos nesse caso. Não, Não foi? não fui condenado a 9 anos não. Ok. O senhor disse para a juíza que iniciou a briga ali dentro do estabelecimento, né? E que teria tomado uma garrafada. Foi dentro do estabelecimento essa garrafada? Foi uma dentro e outra fora. Tomou 2 garrafadas? 2 garrafadas. Todo mundo falou que foi uma garrafada somente fora do estabelecimento. Não, foi uma dentro, né, que foi no fundo, que quando eu fui separar ele me deu uma garrafada no rosto, e quando eu estava saindo fora do bar, que eu não vi, nas minhas costas me deram outra na cabeça. O Paulo Ricardo e o Maicon, o senhor não pôde ouvir o depoimento do senhor Paulo Ricardo, mas ouviu o do Anderson. Eles disseram que quando vocês saíram do bar, o senhor correu atrás do Paulo Ricardo para querer brigar com ele. Não foi isso? Negativo. Negativo? Não corri nenhum momento atrás do Paulo, quando eu saí do bar. Ok. Questão, quem saiu correndo foi eu. Porque é que nem eu expliquei aqui, os dois veio de uma vez pra cima de mim. Aí ali eles, tipo, lutando com eles em luta corporal ali, eu consegui escapar. Porque querendo ou não, o bar tava cheio de gente. Ninguém se manifestou de separar, ninguém. Tá. Nisso aí eu consegui escapar e corri. Depois que o senhor conseguiu se desvencilhar ali das agressões que o senhor estava sofrendo, o senhor foi embora. O senhor disse que iria voltar para matar eles? Não, nenhum momento disse. O senhor estava aqui, o seu Zé Padilha confirmou o depoimento que ele deu na delegacia, dizendo que o senhor teria dito lá que iria voltar. Não. Não? Em nenhum momento eu disse que ia tirar a vida de ninguém. Tá. Quando o senhor pegou a faca na sua casa, o senhor estava voltando pro bar? Não. Então por que depois o senhor voltou pro bar com a faca? Quando eu peguei a faca de casa, eu rodeei mais ou menos 2 quadras de casa ali. Já encontrei o carro do Paulo ali. E eles, na verdade, eles estavam caçando minha casa. Eu encontrei o carro deles ali. Foi quando o Anderson, não sei se foi o Paulo, gritou: ó, o Mike aqui. Com base no que o senhor fala que eles estavam caçando a sua casa? Porque O senhor presume isso? eles Ou o senhor moram. teve algum Eu não outro sei elemento? onde o Paulo e o Anderson moram. Mais ou menos senhor assim, nem eu sei sabe a onde casa eles do moram. Anderson. Eu sei que ele mora assim, próximo de casa, mas o Paulo não. E tipo assim, a minha casa, perto da do Anderson, a casa do Anderson é bem pra baixo. E ele tava na proximidade de casa ali. E rodeando com o carro. Tava rodeando com o carro ali perto, na proximidade de casa. Quando o veículo foi parado ali, ele disse alguma coisa? Ele chegou a agredir, no caso o Paulo Ricardo, ele chegou a agredir o senhor antes? Quando o carro foi parado? Isso. Ele, tipo Vocês assim, iniciaram uma discussão ali naquele momento ou não? ele pegou, ele gritou: ó o Mike aqui. Foi quando eu me apavorei e corri pra segurar a porta do carro, porque eu pensei que, tipo assim, os caras podiam estar armados, né? Tá, e por que o senhor decidiu as facadas e não só apenas não segurou a porta pra você? Porque eu tava segurando a porta do carro ali, o Anderson saiu. Então eu tinha que ficar cuidando do Paulo e do Anderson.
Querendo ou não, eu tava sozinho, e a rua era meio escura, tava os dois. Tá. Então eu ficava segurando a porta e olhando pro Anderson. O senhor foi agredido pelo Anderson? Foi agredido? Foi agredido. Ele aqui disse, frisei essa situação, né? Ele falou que somente se desesperou e correu. O senhor afirma que o senhor foi agredido por ele. Agredido onde e como? Porque primeiro quem me deu a garrafada foi o Paulo. Não, eu digo lá na hora na rua, do carro. Quando o senhor desferiu a facada. Não, na rua eu não fui agredido por ele. Não foi? Não. Por que o senhor foi ouvido na delegacia e na audiência de custódia o senhor falou que foi agredido? Pelo Paulo. Não, pelo Anderson. Pelo Anderson fui dentro do estabelecimento. Tá, excelência, eu vou precisar passar, por gentileza, o depoimento que o réu deu. Na audiência de custódia. Evento 17.2. Doutora, eu vou referir a audiência de custódia não serve como elemento de prova e o regramento que nós temos impede essa veiculação como elemento de prova. Com qual o fundamento legal, doutora? Eu não estou me lembrando agora, mas enfim, toda e qualquer questão relativa ao mérito trazido em audiência de custódia não pode ser usado. Tá gravado, enfim, tá perfeito. Eu procuro o regramento legal e já me faço. Tá. E como que foi essa agressão que o Anderson lhe deu no momento em que o veículo estava ali parado? O Anderson? Isso. Quando ele me agrediu, quando o carro estava parado? Ele não chegou a me agredir. Não chegou a agredir o senhor? Não. Ele pegou um pedaço de pedra, um pedaço de concreto. E eu fiquei entre a porta do carro. Eu não sei se ele ficou com medo de acertar o carro, porque eu fiquei segurando a porta do carro. Ok, vamos lá. Evento 26.13, o senhor prestou depoimento na delegacia de polícia. Consta lá que ao parar o veículo próximo ao interrogando, a pessoa de negro desceu correndo do carro para pegar o interrogado. Que Paulo não conseguiu descer do veículo em razão do interrogado ter ficado próximo à porta. Que pela janela do veículo acabou desferindo 2 golpes de faca contra a pessoa de Paulo Ricardo. Que o interrogado levou um soco de nego. O senhor está falando agora que ele não agrediu, foi com a pedra. Qual que é a versão correta? Ele me deu um soco, mas é que eu não estou explicando para o senhor. Ele me deu, foi no estabelecimento ali no momento. O senhor está dizendo aqui no seu depoimento da delegacia de polícia, é bem claro, o senhor está relatando a situação de quando foi desferido as facadas. Aí o senhor disse que o interrogado levou um soco de nego. Porém, quando o mesmo viu que o interrogado estava com a faca, saiu correndo. Não, ele não. O senhor tomou ou não tomou o soco do nego nesse momento do veículo das facadas? Na hora no veículo, não. Não? Não. Então esse depoimento da polícia não vale. Ok. Ele chegou a arremessar uma pedra no senhor? Não. Não chegou? Não, ele não chegou a arremessar. Ele não chegou a arremessar? Não chegou porque eu estava entre o meio segurando a porta do carro. Excelência, eu vou precisar então que agora seja exibido o interrogatório judicial dele, minuto 14 e 30 segundos. Não, esse é o minuto. Eu preciso. O depoimento vai ser no final. Um minutinho só, por gentileza. 117. É possível, Renan, ir direto para esses minutos? Pode ir para o 14.20, Renan. Aumentar ali do lado, Renan, por gentileza, ali, tá vendo? Verdinho ali. Pode. E o outro já tinha saído? Saiu. Ele chegou a partir pra cima dos outros? Sim. Ele tinha cavado uma pedra. Aí ele jogou, eu desviei. Aí ele jogou, aí o senhor desviou. Pode parar, não. Pode parar, tá bom. Qual que é a verdade, Sr. Michael? O senhor cada vez conta uma história e fica difícil.
Senhor, eu não tô inventando história, eu não preciso contar mentira aqui. Quando o Anderson, quando o Paulo parou o carro na rua, eu fui em direção do carro, segurei a porta do carro, correto? O Anderson saiu da porta do carro e catou uma pedra. Ele não chegou a me agredir ali. Ele arremessou ou não arremessou a pedra? Ele não arremessou a pedra. Por que ali o senhor falou que ele arremessou? O senhor ouviu? Ele não chegou a arremessar a pedra. Ok. O senhor falou que estava com medo, enfim, dessas duas pessoas irem na sua casa, o senhor tem filhos, Sim. né? Por que o senhor não procurou a polícia? Porque a briga já tinha acontecido. A briga já tinha acontecido e já na minha cabeça ali, eu falei pra minha esposa, só fecha a casa e fica dentro de casa. E põe na cabeça que os caras iam na porta da minha casa. O senhor com problemas aí com a justiça, de monitoração eletrônica, por que o senhor quis se envolver numa briga? Por que o senhor foi num bar sendo que estava proibido? Na verdade, eu não me envolvi em briga. Na verdade, eu fui separar uma briga. Eu cheguei no braço do rapaz, puxei ele pra trás, falei pra ele, deixa quieto isso aí. Foi quando os caras que me agrediu. O Paulo e o Anderson me agrediram na hora. Até no momento ali, eu não quis nem brigar com eles ali. Saindo do estabelecimento, lá fora, o Paulo me atingiu com a garrafada. Nenhum momento ali eu procurei briga com ninguém, eu tava até tranquilo. O que o senhor espera dessa situação agora? O que eu espero? Eu vou dizer ao senhor, eu só espero, né, não sei o que pode dar, mas me arrependo, né, tudo que aconteceu aí, né, até mesmo não deveria estar mesmo nesse local, né. Espero um dia sair, né, da mão da justiça, né, e cuidar da minha família, né, dar valor na minha família. Porque o que mais importa pra mim é meu filho e minha esposa, que estão lá na rua, né. Eu agradeço, Sr. Maicon. Excelência, devolvo a palavra. Doutora Fabiola tem a palavra pela defesa. Obrigada. Bom dia, Maicon, tudo bem? Bom dia. Maicon, eu vou ser breve, o doutor promotor já te questionou bastante. Você orientou a sua esposa a ficar dentro de casa com as crianças e não abrir a porta de jeito nenhum? Sim. E por que o senhor fez isso? Porque eu fiquei com medo dos caras ir lá na porta de casa fazer mal pra mim e pra minha família, né? Então, seu objetivo era proteger a sua família? Era proteger minha família. Certo. No momento que você estava ali na rua e que o Paulo Ricardo parou o carro, Sim. você teve medo de ser agredido por ele? Sim, com certeza. Certo. Também pode me dizer, se você quisesse ter matado ele, você conseguiria? Sim. Ok. Então, se quisesse ter continuado essas agressões até... Até poderia. Ok. Sua intenção era matar ou só agredir? Evitar que o Paulo Ricardo fosse atentar contra você ou contra a sua família? Minha intenção não era matar e nem agredir, né? A minha intenção era, tipo, afastar eles de perto de mim ali. Eu só não queria eles perto da minha casa ali, porque, que nem eu falei, eu tava mais preocupado com a minha família, deles fazer mal ali, a minha família, do que comigo, né? Então, eu em nenhum momento na minha cabeça também passou em desferir golpe de faca nele. Foi mais pelo medo ali mesmo. Certo. Você se arrepende dessa situação? Sim, me arrependo. Foi um momento de bobeira ou foi de Não, foi caso pensado? Não, foi um momento muito de bobeira mesmo, né? Porque, que nem eu falei, até mesmo a minha família que hoje em dia tá sofrendo na rua, né? Sentindo falta minha, até mesmo eu me arrependo mesmo de ter ido no dia errado, no bar, tá no lugar errado, né? Que eu não tenho 3 filhos pequenos para cuidar, minha esposa. Então eu me arrependo muito.
Até mesmo não tenho nada contra o Paulo, contra o Anderson. Garanto que os dias vão passar, o dia que eu estiver na rua, nada. Não quero nem chegar próximo da rua, endereço deles, até mesmo se for preciso eu vou mudar de També. Mas foi mais pelo medo mesmo. Certo. Se eventualmente o senhor for colocado em liberdade, quando voltar para a rua, o senhor vai procurar o Paulo, o Anderson? Não. Ou quer manter distância? Quanto mais distância eu manter, pra mim é melhor, né? É que nem eu falei, eu só quero sair daqui, né? E cuidar da minha família. Não quero mais saber de problema com justiça, mais problema com nada. Principalmente com o Paulo, com o Anderson. Certo, muito obrigada. Sem mais perguntas. Indago ao senhor jurado se tem perguntas a fazer ao acusado. Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer em sua defesa, Anderson? Não, tá tranquilo. Tá. Eu estou dando o interrogatório por encerrado. Todos em pé para a leitura da sentença. Vistos e examinados esses autos de ação penal pública 3035, 35/2019, que o Ministério Público move em face de Maicon Rodrigo da Silva, vulgo Mirão, já devidamente qualificado no início desse julgamento. O réu foi devidamente denunciado e processado, tendo sido pronunciado, e nesta data foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, após reconhecer a materialidade do delito, reconheceu a autoria atribuída ao acusado, Maicon Rodrigo da Silva, votando afirmativamente aos 2 primeiros quesitos. Ao votarem negativamente o terceiro quesito, entenderam que o réu deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Os jurados também votaram negativamente ao 4º quesito, rejeitando o pedido de absolvição. Isto posto, o egrégio Tribunal do Júri julgou procedente a denúncia e condenou Maicon Rodrigo da Silva como incurso nas sanções do artigo 121 caput, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Assim, sacramentando a decisão soberana do Conselho de Sentença, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu. Na aplicação das penas, atenta às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, passo as seguintes considerações. A culpabilidade do réu é induvidosa e sua conduta é reprovável, contudo é inerente ao tipo penal em que está em curso. Maicon Rodrigo da Silva ostenta antecedentes criminais. Todavia, tal circunstância será analisada na próxima fase da dosimetria da pena. No que tange à sua personalidade e conduta social, não há elementos cognitivos suficientes nos autos para quilotá-los. O motivo do crime não foi desvendado, embora haja, o Ministério Público tenha levantado a hipótese de vingança e outras coisas, tudo isso não ficou devidamente esclarecido, então não será considerado em desfavor dele. As circunstâncias do crime foram as esperadas para este tipo de delito. As consequências do delito, senhores, foram graves, vez que a vítima, em razão dos ferimentos, ficou com deformidade nas mãos, tendo diminuído a sua capacidade laboral, fruindo o benefício previdenciário por esse motivo. Por fim, há indícios de que a vítima, em razão de estar sob influência de bebida alcoólica, contribuiu, de certo modo, para a consumação para o delito. Assim, sopesadas essas circunstâncias, e porque há 2 circunstâncias relevantes, uma favorável e outra negativa, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, há concurso de circunstâncias agravante e atenuante, uma vez que o réu é reincidente e confessou que efetuou os golpes de faca contra a vítima. Assim, alinhando-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e por entender que ambas as circunstâncias preponderam, proceda a compensação. Aqui faço referência a um julgado, mas me abstenho de fazer a leitura. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas legais de aumento de pena.
Incide, contudo, a causa de diminuição prevista no artigo 14, parágrafo único do Código Penal, porquanto reconhecido que o fato praticado pelo réu permaneceu na esfera da tentativa. Nesse ponto, ressalto que, embora não tenham sido atingidos órgãos vitais da vítima, que recebeu rápido atendimento médico, o réu esgotou os atos de execução ao desferir as facadas, buscando, sem êxito, atingi-lo em região vital. Neste diapasão, em razão do intercrimes percorrido, reduzo a pena na fração de apenas 1/3, passando a dosá-la em 4 anos de reclusão, que torna concreta e definitiva a míngua de outras causas legais de aumento ou diminuição de pena. No que tange à detração, considerando que o sentenciado é reincidente, possui outras penas a cumprir, deixo de realizar a detração do tempo em que ficou preso provisoriamente, sendo de competência do juízo da execução, após unificar as penas, estabelecer o regime inicial que preponderará, considerando o tempo de prisão provisória. Do regime inicial de cumprimento da pena. A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser cumprida desde o início sob as regras do regime semiaberto nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, considerando a quantidade de pena corpórea fixada e a reincidência do réu, atenta ainda ao teor da súmula 269 do STJ. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou aplicação de sursis, haja visto o não cumprimento dos requisitos objetivos constantes do artigo 44, inciso 3, e artigo 77, ambos do Código Penal, normalmente porque o crime foi praticado com violência física. Finalizado o julgamento, constato que não persistem os pressupostos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, de modo que a manutenção da prisão preventiva poderia configurar constrangimento ilegal. Assim, expressa-se alvará de soltura. Atente-se por oportuno que o réu cumpre pena nos autos de número 21, 24, 40, 2017, 8, 16, 0130 e teve o regime de cumprimento de pena regredido cautelarmente para o fechado, sendo determinada a expedição de mandado de prisão naqueles autos, de sorte que permanecerá preso naqueles autos, embora tenha lhe sido concedida a liberdade no presente feito. Com relação aos honorários, considerando que não existe defensoria pública nesse foro regional para atuar nas causas de pessoas necessitadas e que nesse processo foi nomeada defensora dativa ao réu, condeno o Estado do Paraná ao pagamento de honorários à advogada Fabiola Costa Pereira de Castro, que fixo no valor de R$4.000 em estrita obediência aos parâmetros da Resolução Conjunta 15/2019 do PGSF, considerando sua atuação no plenário do júri, ressaltando ainda que a atuação se deu durante situação de pandemia do Covid-19. Cópia dessa sentença vale como certidão para cobrança de honorários. Disposições finais. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, como determina o inciso 4º do artigo 387 do CPP, vez que não houve pedido nesse sentido. Em atenção ao artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, determina a intimação da vítima dessa sentença, bem como de eventual acórdão que a modifique ou mantenha. Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências. Remetam-se os autos ao contador judicial para o cálculo das custas, intimando-se o acusado para que efetue recolhimento das verbas no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal. Espécie-se guia de recolhimento acompanhada das peças indicadas no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, a ser remetida à vara de execuções penais para registro e juntado aos autos de execução de pena já existentes. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para a suspensão dos direitos políticos em cumprimento ao quanto disposto no artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, combinado com o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Cumpram-se as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça no que forem aplicáveis e espécie-se mandado de prisão.
Dou esta sentença por publicada em plenário do Tribunal do Júri, às 17h07 do dia 16 de junho de 2021, e as partes e o réu por intimados. Podemos nos sentar.